Eu estou recebendo, seja bem-vindo, olha que eu estou recebendo aqui a doutora, olha que nome mais chique também, Marimília, tudo junto, não estou falando errado não, né? Marimília Pita, seja bem-vinda, doutora Marimília. Muito obrigada, agradeço ao convite, agradeço o espaço, agradeço o tempo. A doutora Marimília é hematologista pediatra, nem sabia que tinha hematologia pediátrica. Tem, agora. De uns anos para cá, os pediatras têm as suas subespecialidades, pelo menos de 20 a 30 anos atrás. Porque o indivíduo adulto tem um organismo completamente diferente de uma criança, né? Então, é um outro especialista. Ninguém levaria o filho com febre para um médico de adulto ver, preferiria um pediatra. Então, é todo um contexto, a abordagem é bem diferente, viu, padre? Doutora Marimília, ela é hematologista, pediatra, do Hospital Samaritano, um hospital de referência aqui em São Paulo. Estou falando porque a gente está falando do Brasil inteiro, o pessoal tem que saber, o Samaritano é um hospital muito importante. Fundadora do Comitê de Pediatria da ABHH, Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e ela possui uma especialização, olha que chique ela, St. Jude Children's Research Hospital, no Tennessee, nos Estados Unidos. Nós vamos ver um VT para introduzir o assunto. Claro. Vamos ver. Celebrado no dia 27 de outubro, o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes busca alertar e informar sobre uma das enfermidades genéticas e hereditárias mais presentes no Brasil. A doença falciforme é uma alteração nos glóbulos vermelhos, que são os responsáveis por levar o oxigênio dos pulmões para o corpo e também pela retirada do gás carbônico. Essa alteração faz com que os glóbulos vermelhos deixem de ser arredondados, adquirindo um aspecto de foice, daí o nome falciforme. Essa condição causa fortes dores no corpo, fadiga, palidez, feridas nas pernas, entre outros problemas. É mais comum em pessoas negras. No Brasil, representa cerca de 8% dos afrodescendentes, mas devido à intensa miscigenação ocorrida no país, brancos e pardos também podem herdar, transmitir esse gene e manifestar a doença. Mas afinal, quais são os maiores riscos que as doenças falciformes podem oferecer? Como é feito o diagnóstico e qual o tratamento adequado? Isso tudo você descobre agora, acompanhando o nosso papo no Bendita Hora. A gente está com a doutora Marimília, como eu disse. Doutora Marimília, a doença... eu já vi falar doença falciforme e traço falciforme. É diferente? Como que é? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a sua produção é maravilhosa. Viu um VT muito tecnicamente correto, nada a considerar. A doença falciforme, padre, é uma doença genética, portanto hereditária, passa de pais para filhos. É uma doença que tem uma incidência altíssima. O gene vem do continente africano. Se acredita que 300 mil nascimentos por ano ocorram no mundo inteiro. 300 mil nascimentos? E esse gene está espalhado pelo mundo inteiro. A gente vai encontrar na Índia, nas Arábias, nas Américas, na Europa, em todos os lugares, né? E foi um gene que chegou no Brasil há quase 200 anos. Né? E, historicamente, ele veio através do Mediterrâneo, né? Através do continente europeu, via Mediterrâneo, e chegou aqui. Qual é a diferença entre o traço e o doente? Primeiro, eu queria fazer uma observação. A gente não fala mais em anemia falciforme, que era o mais comum. Isso que eu ia falar. Porque a anemia é a grande característica da doença. É a característica. É a grande característica. Hoje a gente fala em doença falciforme. É por isso que eu falo, geralmente se falava anemia falciforme. Isso mesmo. Isso é uma coisa importante a saber. Por quê? Porque a anemia falciforme, hoje doença falciforme, é uma doença sistêmica. Então, ela pega todos os órgãos. Não é só... Então, não é só o sangue. Ela dá acometimento em todos os órgãos. O que acontece? Quem tem a alteração genética... na hemácia, que lá dentro tem uma proteína chamada hemoglobina, que é responsável, como disse o filminho, para levar o oxigênio para todos os tecidos. Nesses indivíduos, a hemácia perde essa forminha de um donut, de um feijãozinho, ou de um disquinho, que é uma célula bastante maleável, ela passa em todos os microvasinhos.
ela fica esticada. Na hora que ela fica esticada, aí aquela membrana tá do mesmo tamanho, né, a capinha? Ficou tudo assim. Então, na hora que ela fica esticada, alguém resolveu, infelizmente, achar que aquilo parecia uma foice. Bom, sem comentário. Uma foice, daí o nome de anemia falciforme. Falciforme, porque falciforme significa em forma de foice. Em forma de foice, perfeito. Então, quando a gente olha no microscópio, a gente vê mesmo as hemassinhas lá parecendo uma foice. E aí o que acontece? Acontece, eu vou assim dar um exemplo que todo mundo vai entender. Acontece o que acontece no infarto. Quando eu falo infarto do coração, você entendeu, né? Vem entupida. E trombose, todo mundo sabe o que é trombose. Então é aquilo lá. Entupiu, o que tiver para frente não vai receber sangue, vai ficar um tecido infartado, sem oxigenação. Infartado, sim. Porque ele não levou Perfeito. a oxigenação que precisava. E pega todos os órgãos. Por isso que pega Isso. O indivíduo vai a vida inteira tendo microinfartos em todos os tecidos. Esse não é só no cérebro, na pele, no coração, no rim, no pulmão. Ele vai tendo um acometimento... Isso provoca dores. Eu vou chegar nas dores. Esse acometimento sistêmico é como o diabetes. Diabetes não é assim? Se o indivíduo não trata o diabetes, deixa cego, perde o rim. Mesmo, é verdade. A falciforme é a mesma coisa. Só que grande diferença, o diabetes você tem muitas opções de medicação. Se o indivíduo vai bem com a sua glicemia, ele não tem complicações. O falcêmico não. Essa complicação vai ainda andando até a gente achar algum medicamento que realmente pare totalmente essa situação. Tem uma pergunta aqui já para... Vamos ver, deixa eu ver aqui. Sonho em me tornar uma jogadora de futebol, mas fui diagnosticada com uma doença falciforme. Isso pode me prejudicar? Você tem que perguntar para a médica mesmo. Eu ontem no congresso apresentei, inclusive, os resultados do SWAY, que foi um estudo internacional que nós fizemos com 16 países. Uma das coisas que a gente observou bastante é que 60% a 80% dos indivíduos falcêmicos têm medo de fazer exercício físico, porque eles se sentem muito fadigados depois e alguns relatam crises de dor depois do exercício. Essa fadiga então, eles têm medo. Tem a ver com a respiração mesmo? Essa fadiga é porque a hemoglobina fica baixa e, dependendo do indivíduo, normalmente os mais adultos, eles podem ter algum comprometimento cardíaco ou pulmonar. Mas, respondendo à pergunta da sua mocinha, ela pode sim fazer o exercício, que no caso é o futebol. Ela pode jogar. E o fator limitante dela é ela mesma. Na hora que não der, para. O que a gente orienta? É procurar se exercitar com exercícios aeróbicos, que oxigenem bem esse sangue para ela sentir menos. E pode ir aos pouquinhos e fazer o que ela quiser. Doutora, a doença, então, ela não é contraída, ela é transmitida. Perfeito. Ela não é como uma doença infecciosa, ela não é Covid que a gente pega. Isso. O indivíduo nasce com, porque papai e mamãe passaram. Isso. Pai e mãe. E agora vamos lá explicar o pai e mãe. O pai e a mãe têm que ter o gene? Isso. Como funciona? O indivíduo que não tem a alteração genética, portanto, não tem a doença falciforme, a sua hemoglobina é do tipo AA, azão. Lei de Mendel, lá da escola. Azão, lembra, padre? Azão. Então, esse é o indivíduo normal. Quem tem doença falciforme ou carrega o gene com a doença, a hemoglobina que fica durinha, troca de nome. Ela vira S de sapo. Então, o indivíduo fica AS. Esse é o portador da alteração. Perfeito. Ai, padre sabido. Então, o recessivo. Então, esse é o heterozigoto. Esse indivíduo, ele tem a alteração, carrega a hemoglobina anômala, mas ele não tem nada de doença. Ele não tem anemia. E, na grande maioria das vezes, não sabe nem que tem. Sem saber. Né? Esse indivíduo foi na população geral e conseguiu achar um outro indivíduo que também é AS e que ninguém sabe que tem. Isso. Este casal tem 25% de chance de cada um mandar o S. O S, os dois. Então, em cada gravidez, eles têm 25% de chance de ter um bebê SS, portanto, doente. Isso. 25% de chance, a lei de Mendel, de ter um bebê AS e 50% de chance de ter um bebê normal.
Lembra das ervilhas de Mendel? A ervilha rugosa. Todo mundo que prestou vestibular lembra. Olha lá, o padre tá, ó. Rugosa, né? Mendel era monge. Ele era um monge? Era um monge. Olha, maravilhoso. Bom, tantas coisas vieram, né, dos monges. É verdade. Então... Agora, então é um gene recessivo. Isso. Gene recessivo. Perfeito. Encontrou ali os dois. Encontrou ali outro recessivo e os dois. E a pessoa... Quando é que se detecta? Isso. Então, para detectar, faz mais ou menos uns 20 anos que no Brasil a gente instituiu a busca da hemoglobina anômala no teste do pezinho. Ah, do pezinho. Olha como é importante o teste do pezinho. Muito importante o teste do pezinho. Porque o teste do pezinho, que é colhido a partir da 48ª hora de vida, então nas maternidades, toda mãe sabe que tem que colher exame do pezinho. Então, colhe, o bebê fica lá, chora. Depois de uns 30 dias, a mamãe entra no site, aquelas que não têm condição de entrar, acessar as redes, nas suas UBSs, vão pedir ajuda. Está lá o resultado, imprime e ela vai levar para o seu doutor pediatra. O doutor pediatra vai pegar aquele exame e aí começa a complicação. Porque no exame está escrito traço falciforme. Traço falciforme, aí ó. Aí o seu doutor, que não gosta de hematologia, como aliás 99,9% dos doutores não gostam de hematologia, vira para mim e fala, mãe, isso é só um traço, uma anemia, nem tem... Esquece isso. Só que, naquele momento, o bebê é um traço, porque ele tem muita hemoglobina fetal. Então, ele pode virar, não é que ele vai virar, a hemoglobina fetal, ao invés de virar... Aquela da mãe isso, porque quando eu falei A, quando a gente é piquititico, é AF. Tá. Não, foi só para simplificar. Então, todo mundo, quando a gente nasce com um monte de F, de feto. Porque traz da mãe. Isso. Aí, com 6 meses de vida, o F de feto vira A. Foi o que aconteceu com você, comigo, Quem tem falciforme, o F vai virar o quê? S de sapo. Entendeu? Então, a gente precisa, no 6º mês, saber que o indivíduo precisa colher essa hemoglobina, fazer eletroforese de hemoglobina para ter certeza se ele é traço ou se ele é doente. Aí a mãe vai perguntar, mas eu vou ficar aqui 6 meses padecendo, esperando saber se meu bebê é doente? A gente tem uma saída sabida, né? Que os colegas pediatras esqueceram, que é pedir o exame do pai e da mãe. Por quê? Olha que você vai saber, é verdade. Não é? Olha, padre, até hoje. Se a gente tem uma mãe azão, ela pode ter doença falciforme. Aí, ó, padre, nota 10. Então, alguém mandou o S, ou foi o pai, ou foi a mãe, mais um. Mas tem que saber. É bonitinho, e a gente tem que saber. Tá gente, certo? Demais, né? Nossa. Genética, olha, vou te falar, que explicação maravilhosa. O padre gostou. Por que atinge mais? Vamos chegar. Isso é uma pergunta muito boa. Deixa para depois. Então, deixa para depois. Deixa para depois. A gente tá com esse problema desse horário político que tá me matando. Graças a Deus vai terminar amanhã isso. Aqui, doutora, mas o Paulinho fez uma pergunta, eu acho que é interessante. Essa é a questão da... importantíssima essa pergunta. O gene é oriundo da África. Sei. Tá? Da África. Historicamente, como ele chega no Brasil, ele vem pelo Mediterrâneo e chega aqui. O que ocorre? Nós somos um país altamente miscigenado. Altamente miscigenado. Então, nós vamos ter indivíduos que são fenotipicamente brancos, têm aparência branca. Mas tem gene. Porém, traz o gene afrodescendente. Então, mas pode ser loiro de olho azul e ter doença falciforme? Pode. E eu vou dizer a coisa mais interessante com relação a isso. Como historicamente nesse país os indivíduos da raça negra são linkados às classes socioeconômicas mais baixas, você vai encontrar essa doença onde? Na periferia, eles estão nas universidades, eles estão no SUS. Então, são pacientes que têm um acesso mais difícil. Isso caracteriza muito bem, porque quando a gente está num hospital privado, isso acontece muito comigo. Eu brinco com os pacientes, falo assim, a médica aqui que é preta é vocês que são brancos. Eu tenho um doente preto. Você está brincando? Então, assim, caracteriza muito a questão da doença incidente e prevalente maior na raça negra. Só que isso traz um problema... Um preconceito. Outro, que é a estigmatização. Infelizmente, a gente está num país com racismo estrutural muito pesado. E eu costumo dizer que a doença falciforme é a doença de 2 pesos, de preto e de pobre. Ninguém quer ter.
Entendeu? Eu juro, eu sei que a gente tá atrasado, estourou, mas ela precisa responder para mim. Tem cura, tem tratamento? Tem Tem que cura, é o transplante de medula óssea. Transplante de A medula. cura apenas com o transplante de medula óssea, que a gente troca a fabriquinha do sangue por uma nova. E o tratamento, uma série de drogas que estão chegando aí pra gente Eu vou ficar melhorar. devendo, eu peço até desculpa, porque é um assunto tão importante, a gente foi, não tava, mas a gente precisa conversar mais sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso. E eu gostei demais de conversar com a senhora. Eu também. Nossa, demais mesmo. Olha, eu vou falar, eu quero que você vá no Facebook e curta lá ONG Lua Vermelha. Ah, ONG verdade. Lua Vermelha, tá bom? ONG Lua Vermelha. Eu quero também que você siga no Instagram, @a.luavermelha, @a.luavermelha, e o site também, aluavermelha.org. Doutora Marimília Pita, a senhora é uma simpatia e uma inteligência enorme. Muito obrigada. Vou sair com a sua sacolinha. Obrigado. Vou sair com todos os produtos aqui e Eu quero, voltar. a gente precisa conversar mais sobre esse, viu? Tá certo? Eu agradeço você. Amanhã eu encontro com você ao meio-dia e a gente vai terminar aqui assistindo o clipe da música O Pulso dos Titãs. Vamos lá. Ah, esse sim. Doutor, O pulso ainda pulsa. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. E o corpo ainda é pouco.